Saber, entender, compreender, conhecer, descobrir. Ouvir. Bandeirantes Acontece. Bom, é certo que todos que estão com a gente aqui no Acontece já leram, já ouviram relatos sobre o que aconteceu no Maracanã em 1950, a decisão da Copa do Mundo entre Brasil e Uruguai, o Brasil jogando pelo empate, pelo regulamento da Copa, era um triangular final, então o Brasil jogava pelo empate, perdeu o jogo de virada, e todo mundo já ouviu os relatos do silêncio no gigantesco Maracanã, todo mundo já ouviu as declarações, ou já leu as declarações do Obdúlio Varela, símbolo do time uruguaio, um time que tinha Schiaffino, Guidia, Máspoli, e o Obdúlio Varela falando que sentiu-se constrangido, sentiu-se abalado pelo silêncio, pela tristeza que vinha das arquibancadas. E pelo que ele notou depois nas ruas. Eram tempos diferentes, né? O sujeito não saía cercado de seguranças, carros blindados, porque era um jogador. Ele saiu andando no Rio de Janeiro e deparou-se com essa tristeza. Mas, quando o Brasil perdeu aquela Copa, houve um grupo que silenciosamente gostou do resultado e enxergou naquela derrota a chance para, por intermédio do popularíssimo futebol, reiniciar, retomar a propaganda da eugenia, do racismo sistêmico. Mas antes da gente seguir falando sobre esse encontro entre a eugenia, entre o racismo sistêmico, como algo elaborado, sistêmico nesse sentido de elaborado, de organizado, não são episódios soltos, isolados, efeitos, é algo organizado, como sistema. E esse racismo sistêmico e o futebol se encontraram. Mas essa história de eugenia, claro, ela é antiquíssima. Você tem manifestações a respeito de superioridade, suposta superioridade racial, que há milhares de anos se manifestaram, inclusive em Atenas. Atenas havia alguns centros de propagação desse tipo de ideia. Mas, o que há no século XIX? O século XIX, ele foi o tempo de uma profusão de pesquisas científicas, algumas muito sérias, revolucionárias, e outras que nada mais eram do que pseudociência. Uma ciência falsa, ou um conceito que tentava se impor com a capa de que era algo científico. Tentavam impor algumas ideias e naquela profusão de pesquisas, de descobertas, de invenções, com dinheiro sendo investido nisso, dinheiro público, dinheiro privado, busca de novas tecnologias. Havia também, nos estertores da luta dos escravagistas para manter seu sistema em algumas partes do mundo, onde ainda resistia, inclusive no Brasil, havia a ideia de tentar dar uma capa pseudocientífica àquela situação. Uma explicação, mais do que uma explicação, uma tentativa de justificação. Desonestidade, enfim.
E o senhor Francis Galton, ele desenvolveu parte, porque foram vários que trabalharam nessa direção, mas ele desenvolveu parte dessa tentativa de tentar vestir o racismo sistêmico com a roupa da ciência. E ele trabalhou muito com essa ideia de eugenia, mas que basicamente tinha ali o conceito de superioridade racial. Superioridade física, superioridade intelectual e, pasmem, superioridade moral. Um crime, uma canalice clássica. Mas havia outros autores, de certa maneira, em certa medida, você vai encontrar a ideia por outros caminhos, até em pensadores como Nietzsche. A ideia espalha-se na Alemanha, na França, com escritores, com pesquisadores, mas no Brasil, ela chegou por intermédio de alguns médicos, de alguns pesquisadores e engenheiros e jornalistas, intelectuais, começaram a abraçar o racismo sistêmico, a ideia de superioridade racial e uma ideia terrível que chegou a ter ares de política de Estado na ditadura Vargas, no período fascista de Getúlio Vargas, a ideia de construir uma nação com base na seleção genética. Ora, isso significaria automaticamente, por analogia, a eliminação de diversas maneiras, ainda que lentamente, gradualmente, mas a eliminação dos que não se encaixavam nesse conceito criminoso de superioridade racial. E olha, há inclusive estudos que mostram que o Miguel Couto, nome de um hospital famosíssimo no Rio, ele, em 1914, ele, na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, ele orientou uma tese nessa direção. E ele via como negativa a imigração de japoneses. Ele achava que esse era um problema para esse conceito. E seria um dos responsáveis, em 34, na Constituição de 34, repito, já na ditadura Vargas, em sua fase fascista, seria um dos responsáveis por implementar um artigo na Constituição que controlava a entrada de imigrantes. No Rio de Janeiro, início do século XX, houve vários problemas com epidemias, né? E a elite carioca tratou de responsabilizar os negros, libertados depois do fim da escravidão, por essas epidemias. Quando, na verdade, eles eram as vítimas, morando já desde então em lugares sem saneamento adequado, muitas vezes amontoados por ordem do poder público. Eles eram vítimas, mas foram apontados como responsáveis. O chamado pai da eugenia no Brasil é Renato Kell. Ele gostou dessa tese orientada pelo Miguel Couto
e passou a trabalhar de maneira febril, defendendo inclusive segregação de deficientes, esterilização de pessoas que não se encaixavam nisso ou naquilo, regulamentação do casamento com exame pré-nupcial obrigatório, tentando encontrar algo que atrapalhasse essa insanidade que virou conceito teórico para esses caras de formar uma nação a partir de um movimento de eugenia. Educação eugênica obrigatória nas escolas. Testes mentais em crianças de 8 a 14 anos, não para descobrir problemas e ajudar as crianças, mas para afastá-las, discriminá-las e lá na frente, por que não, eliminá-las. E exames que assegurassem o divórcio caso comprovado defeitos hereditários em uma família. Isso no Brasil. Não só no Brasil. Em 1927, a Suprema Corte dos Estados Unidos autoriza estados, principalmente no Sul, a fazerem programas forçados de esterilização. A Suécia abraçou uma das mais violentas, brutais, criminosas políticas de segregação racial. E a Alemanha, onde você tem o ápice, o ponto culminante com o nazismo, a Alemanha, os autores da teoria nazista, eles não se baseavam apenas nos movimentos fascistas, ou especificamente no fascismo italiano, mas eles olhavam para políticas segregacionistas nos Estados Unidos. Olhavam, admiravam, achavam que era um modelo excelente. Bom, com a derrota do nazismo, com a derrota do regime criminoso de Adolf Hitler, do regime criminoso de Benito Mussolini, com a derrota do Império Japonês, e, claro, as mudanças políticas internas no Brasil, há um acanhamento. Já não era possível ficar com o megafone defendendo conceitos de eugenia. Porque o ponto culminante da eugenia foi aquele regime canalha, criminoso, que tinha a morte, a eliminação ou a escravização como pilares, como base, como fundamentos. Nisso deu a eugenia, diziam. Não queremos ouvir isso. Então seus defensores se calaram. Um simples, singelo jogo de futebol traz a ideia de tentar difundir uma teoria, que aquela derrota era resultado da mistura, da indolência, das características dos jogadores não brancos. E havia vários brancos na seleção. Os problemas com o Zizinho, e ele não vai à Copa de 54, não foram só problemas de relacionamento com a CBD. Zizinho era o bode expiatório. E Barbosa, o condenado. E na década de 60, eu não sei se ainda hoje esse tipo de tolice ainda é repetido. Ainda é repetido esse tipo de tolice.
Mas na década de 60 e 70 era comum as pessoas dizerem, goleiro negro não. Por causa do Barbosa. E o Barbosa chegou a dizer, no Brasil, a pena máxima é de 30 anos, a minha não acaba. E claro, jornais, publicações começaram a repetir essas teses canalhas, a divulgá-las ali, não é? Com eufemismos. Mário Filho notou isso, irmão de Nelson Rodrigues, e escreveu a respeito. E condenou veementemente essa canalice de tentar atribuir um resultado esportivo a uma formação racial, a uma mistura, a uma miscigenação. E aí entra em campo o gênio de Nelson Rodrigues. O gênio para tratar com bom humor, ironia, exageros. E ele falava sim ao complexo de vira-latas. É isso. E ele admitiu que muitos se assustaram com os brados de Obdúlio Varela no Maracanã. Mas atacou a tentativa de associar uma derrota num jogo de futebol a questões raciais e a tentar usar isso para retomar o discurso da eugenia no Brasil. Lembrem-se que lá atrás, anos 30, a ideia era tornar isso matéria curricular. Como já estava em algumas faculdades de medicina sendo ensinada a eugenia, queriam que isso se tornasse base para crianças, parâmetro teórico e conceitual para as crianças. Um crime. E Nelson Rodrigues chama Didi de príncipe. Não foi à toa. O príncipe etíope. Aquilo fazia parte da guerra que ele levava sem passar recibo. E quando viu Pelé pela primeira vez no jogo Santos e América no Maracanã, que o Santos venceu, se não me engano, por 5-3, e ele viu pela primeira vez Pelé, ele escreve então: a majestade, esse garoto é a majestade, é o rei. Antes dos franceses escreverem e dizerem Le Roi, pelo que o Pelé fez na Copa na Suécia, Nelson Rodrigues já dizia, é a majestade, há um manto invisível, claramente é a majestade, e com ele ganharemos a Copa. Aí entrava a ousadia de Nelson Rodrigues. Fez isso várias vezes, inclusive em 70, quando a seleção saiu daqui vaiada. Ele até escreveu, quando o avião parte para o México, ele diz, a seleção deixa seu exílio. Isso em 1970, depois daquela vaia contra Paulo César Lima, o Paulo César Caju no Morumbi. Mas lá, 56, 57, 58, o Brasil não havia ainda vencido a Copa. E muitos diziam, não ganhará, porque há negros no time. E Nelson Rodrigues dizendo, Didi, o príncipe, e comprou uma briga, Nelson Rodrigues, com a CBD, porque a CBD não queria deixar que Guiomar, a esposa de Didi, fosse com ele para a Suécia. E ele dizia, sem ela, ele é apenas meio Didi. A genialidade de Nelson Rodrigues, que comprou essa briga pelo Didi e dizia, é o príncipe. E aquele garoto de 17 anos, e quando ele elogia, ele cita lá um amigo qualquer que diz para ele, esse garoto é o Domingos da Guia do Ataque, referência a outro negro, outro gênio, Domingos da Guia, o pai do Ademir.
Interessante que no primeiro jogo só há um negro no time. Só Didi. Depois o time vai mudando. E Garrincha? Garrincha era tudo. Garrincha era branco, preto, índio. Garrincha era tudo. E ele, aquele garoto negro de 17 anos, e Didi, eleito o melhor jogador da Copa, estraçalham. Pelé jogou 4 partidas naquela Copa, fez 6 gols, 2 de antologia. Estão entre os maiores e mais belos gols da história das Copas. Um contra a Gales, um contra a Suécia, contra a França ele também fez. Ele fez 3 gols contra a França, um garoto de 17 anos numa semifinal de Copa. Garrincha já começa deixando os soviéticos malucos. Yashin, o maior goleiro da história, maluco. Quem é esse cara? Os ingleses se livraram dessa tormenta. Quando os dois estão juntos, e aí já com Zito, com Didi, e na última partida entra mais um negro no time, Djalma Santos, que faz uma partida extraordinária contra a Suécia, a ponto de ser apontado melhor lateral da Copa, tendo feito um jogo. Ali eles não destroçam apenas os times que aparecem pela frente. Eles destroçam a ideia do racismo sistêmico que tentava usar o futebol. O racismo não desapareceu, o racismo sistêmico não desapareceu. Mas ele foi obrigado a inibir-se, a acanhar-se, a buscar outros caminhos, porque no futebol o rei é negro. A diarquia tinha um negro e um tudo. O Mané, que era preto, branco, índio. E o Príncipe, regendo aquele time, eleito o melhor jogador da Copa, com uma classe. Aliás, me lembrava muito o Ademar Ferreira, né? Até a maneira de falar do Didi, do Ademar, a maneira de falar de um e de outro, muito semelhante. Uma classe. Cartola também, né? Cartola também tinha essa maneira de, com muita segurança, categoria, classe, tratar os diversos assuntos. E Nelson Rodrigues, ele inclusive desenvolve a ideia, que ele sabia que não era verdadeira, mas ele desenvolve, de que os europeus eram pernas de pau. Que eles eram apenas, ele usava a expressão vacas premiadas, ou seja, tomavam o melhor leite, tinham a melhor comida desde a criança, cresciam fortes, bem nutridos, tinham força, mas não jogavam nada. Ele sabia que não era assim. A Europa sempre teve craques formidáveis, desde Sindelar, passando por Coxes, passando por Bozic, o genial Puskás, e depois tantos, né? Beckenbauer, Cruyff, Zidane, Cristiano Ronaldo. Sempre houve craques formidáveis na Europa. Gerd Müller, Overath, Neskens. Sempre houve esses craques formidáveis. Mas Nelson Rodrigues dizia, não. Eles só têm saúde. Não sabem jogar. Nós sabemos jogar. Ninguém joga como nós. Ninguém é capaz de jogar como nós. Porque nós temos os negros. Porque nós temos os mestiços. Porque nós temos essa mistura total que é a Mané Garrincha. E assim Didi, Pelé, Garrincha e Nelson Rodrigues venceram aquele racismo sistêmico que tentava usar o futebol para voltar a tentar construir uma sociedade fascista, nazi-fascista,
baseada numa teoria criminosa, pseudocientífica, nada tem de científica. É uma construção mentirosa. Sempre foi. Mas, com 4 gênios como esse, o racismo sistêmico tinha mesmo de perder por goleada, meu caro Ronald.